Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, temos este momento especial dedicado à escuta da Palavra de Deus e à nossa reflexão a partir desta mesma palavra. Como é bom todos os dias termos esta oportunidade. A Palavra de Deus faz arder o nosso coração. Ela é quem nos ajuda a compreender o que Deus quer de nós e como nós podemos corresponder à sua vontade por meio de nossas ações no mundo em que nós vivemos. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a com muita atenção, atitude de prontidão, acolher a mensagem da Palavra de Deus, que nos interpela, que nos ajuda a assumir na nossa história um compromisso com a construção do Reino de Deus. Vamos acolher com bastante atenção a palavra que hoje o Senhor nos dirige. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Dizia ainda às multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário, em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a mensagem do Evangelho que hoje nós ouvimos é muito provocante. Deseja fazer arder o nosso coração para compreender a ação de Deus na nossa história. Muitas vezes temos um coração insensível, incapaz de perceber a presença de Deus no nosso cotidiano. E é justamente isso que o Evangelho de hoje deseja nos interpelar. O Evangelho aponta para o tempo do julgamento, o juízo final, e nos faz esta alerta para que sejamos capazes de perceber como Deus se manifesta no nosso dia a dia. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós queremos e às vezes até exigimos perceber a manifestação de Deus nos grandes eventos da história e nos esquecemos de perceber a sua ação todos os dias, os seus sinais no nosso dia a dia, que nós chamamos de saber discernir os sinais dos tempos. É isso que o Evangelho de hoje deseja provocar em nosso coração, a capacidade de discernir os sinais dos tempos. O Evangelho começa justamente com essa interpelação de Jesus. Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, fará calor, e isso acontece. Isto é, Jesus elogia a capacidade das pessoas de saber discernir os sinais da natureza. Importante lembrar que, neste contexto aqui, sobretudo, era importante saber discernir estes sinais da natureza para aqueles que lidavam com a agricultura, saber o tempo da chuva, saber o tempo do calor, e isso era determinante para o cultivo. Jesus, ao mesmo tempo que sabe elogiar esta capacidade destes que sabem discernir os sinais da natureza, mas questiona, porque sabendo discernir os sinais da natureza, não se abrem para os sinais transcendentes na nossa história, isto é, os sinais de Deus no nosso dia a dia. Por isso Jesus utiliza essa expressão forte e dura, hipócritas. Sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernis o tempo presente? A hipocrisia, como nós sabemos, é um termo que aponta para uma realidade de uma farsa,
uma experiência religiosa que seja baseada numa farsa, que não é autêntica, que é somente uma encenação, que não brota a partir de dentro. Nós também precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes podemos ser seduzidos por esta hipocrisia também. Então, precisamos todos os dias pedir a Deus a graça de ter uma experiência religiosa que seja autêntica, que brote a partir de dentro, com um compromisso em construir o reino de Deus no mundo onde nós vivemos. Hipócritas, é o que Jesus diz: sabeis discernir os sinais da terra e do céu, mas não sabeis discernir o tempo presente. Nós sabemos realmente discernir os sinais dos tempos e perceber neles a manifestação de Deus? Ou sabemos interpretar somente os sinais da natureza sem nos abrir para o transcendente, nos abrir para Deus? Você consegue perceber os sinais de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia? É preciso que tenhamos esta capacidade de perceber Deus, mesmo que nos pequenos gestos do nosso dia a dia, perceber como Deus tem comunicado, tem falado com cada um de nós. Por isso Jesus interpela: por que não julgais vós mesmos o que é justo? Isto é, muitas vezes nós criamos uma realidade muito distante daquilo que nós cremos. É preciso que aquilo que cremos se torne uma realidade vivida no concreto da nossa história. Aqui, Jesus pede este compromisso com a justiça, porque não sabemos, a partir da nossa capacidade de discernir os sinais dos tempos, nos comprometer com a justiça. É isso que o Evangelho interpela de cada um de nós, procurar no nosso dia a dia realizar a vontade de Deus. Uma vez discernindo a sua manifestação na nossa história, nós nos comprometemos, sobretudo com a justiça, discernir entre o que é justo e o que não é justo, de fazer a decisão por aquilo que é justo. Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Em seguida, Jesus vai apresentar um outro tema igualmente importante, sempre nessa perspectiva do dia do julgamento, o tema da reconciliação. É o que diz Jesus: com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Então Jesus aponta para essa realidade necessária da reconciliação. Meu irmão e minha irmã, não esperemos o dia do julgamento para buscar resolver, às vezes, mágoas, ressentimentos e até mesmo desejo de vingança que alimentamos dentro do nosso coração. Jesus está dizendo que o tempo da reconciliação é agora. Por isso, busquemos reconciliar. Se há alguma realidade de mágoa em nosso coração, se alguém nos feriu ou se nós ferimos alguém, busquemos estabelecer. É agora o tempo da reconciliação. Não esperemos chegar o dia do julgamento, o dia do juízo. O Evangelho é muito claro em dizer que, se não fizermos agora, enquanto caminhamos, este processo de reconciliação, conversão do coração, se esperarmos ser colocados diante do juiz, é o que diz o Evangelho. O juiz nos entregará ao executor. O executor vai nos lançar na prisão e de lá não sairemos até que tenhamos pago o último centavo. Portanto, estamos a caminho com Jesus. Não esperemos. É hoje o tempo da reconciliação. Repito, se alguém nos feriu, se alguém te feriu, dispense a ele o perdão. E se por acaso você, por meio das suas ações, feriu alguém, seja humilde, peça perdão. É tempo de reconciliação. Não espere o dia do julgamento para poder fazer a reconciliação. Por isso que o Evangelho que hoje nós ouvimos nos interpele, nos ajude a fazer este caminho, primeiro, de sabermos discernir a presença de Deus, a ação de Deus no nosso dia a dia, saber fazer a leitura dos sinais dos tempos e segundo, que não esperemos o dia do julgamento para buscar a reconciliação. É hoje o dia da reconciliação. É o caminho, o lugar onde devemos
reestabelecer a nossa comunhão fraterna, dando e recebendo o perdão. Estamos agradecidos pela oportunidade que hoje tivemos mais uma vez de acolher no coração a palavra de Deus. Ela sempre aquece o nosso coração, nos anima no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo e nos ajuda a compreender melhor como realizar a vontade de Deus no hoje da nossa história. De forma especial, o Evangelho nos interpela a ter a sabedoria e o discernimento para fazer a leitura dos sinais dos tempos. E agora nós queremos nos colocar diante do Pai Eterno em atitude de oração e agradecê-lo por esta oportunidade tão bela que tivemos. Divino Pai Eterno, te agradecemos por este momento especial de acolhida do Evangelho de Teu Filho Jesus. Que sejamos animados pelo Teu Espírito e que tenhamos o discernimento para perceber a Tua ação no nosso dia a dia. E ajude-nos, Pai Eterno, pela força do Teu Espírito Santo, a buscar estabelecer sempre a reconciliação entre nós, irmãos e irmãs. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.